O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com os dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá! Nós retomamos o tempo comum, tendo passado esse tempo belo do Natal. Na semana que se passou, nós celebrávamos o batismo do Senhor. Bem, nesse domingo nós damos continuidade a essa bela reflexão batismal feita na semana que se passou, na festa do batismo de Cristo. Mas, meus irmãos, João, no nosso evangelho de hoje, começa o seu texto, a sua reflexão, já no seu primeiro capítulo, falando o seguinte: que João apontou para Jesus, ele estava conversando com dois dos seus apóstolos, e ele falou assim: aquele é o Cordeiro de Deus. Os outros dois discípulos, que no primeiro momento não são falados os seus nomes, vão até Jesus, aliás, e procuram se apresentar para Cristo. E fazem para ele a seguinte pergunta: Mestre, Rabi, aonde moras? E Jesus fala para eles o seguinte: vem ver, vinde e vede. Eles vão, fazem experiência, e André, um dos apóstolos de Jesus, o irmão de Simão Pedro, vai até Simão e diz para ele o seguinte: nós conhecemos o Messias. Pedro, curioso, vai até Jesus, e Jesus fala para ele o seguinte: Simão, filho de Jonas, eu já tinha te visto. Uma das características desse texto é que o João Evangelista apresenta em várias de suas passagens que Jesus é aquele que diz às pessoas quem eles são. Ele faz isso também com a samaritana. Jesus é aquele que fala quem você é. Essa é uma expressão muito interessante para nós fazermos a nossa reflexão de hoje, que claramente se fala de uma expressão grega chamada querigma. O que é o querigma? O querigma diz respeito ao primeiro anúncio. Quando nós falamos de catequese, nós falamos de querigma, de expressão do anúncio de Jesus, daquilo que Jesus viveu e fez. O querigma é uma pequena mensagem, mas que reflete algo muito além. Veja, todos nós, cristãos, etc., quando crianças, alguém fez conosco em relação a Jesus aquilo que João Batista havia feito. Falaram assim o seguinte: aquele é Jesus. Nós fomos ver, fazer experiência, conhecer. As pessoas foram nos falando de Jesus, nos falando do seu querigma. E a grande expectativa cristã é que cada um faça a sua experiência de Cristo, de conhecê-lo, de fazer experiência, de conhecer a sua morada. O que essa expressão quer dizer? Conhecer a morada de Jesus é conhecer a sua intimidade. Esse texto, além de ser catequético, nos fala de oração. Conhecemos Jesus na sua intimidade, no interior do seu coração, no seu íntimo, na sua morada. Essa é uma experiência para toda a vida. Nós, às vezes, fazemos a experiência desse mistério que é Deus, da sua morada, do seu interior,
E essa experiência logo nos escapa. Nesse sentido, nós somos sempre convidados a rezar mais na intimidade com Deus, porque Ele diz para nós quem nós somos. Ele nos orienta, Ele une os nossos passos. Esse texto, já nesse segundo domingo do tempo comum, quer expressar para nós quem é a figura de Jesus, o que Ele faz, aonde Ele mora. A grande pergunta que nos fica é a seguinte: nós já fizemos experiência de conhecer a morada de Jesus? A grande questão desse texto não está na casa de Cristo, se encontra no seu interior, de fazer a sua experiência no seu íntimo. André e o outro discípulo misterioso, que João não descreve o seu nome, foram e fizeram experiência. E veja que belo, André apontou, como João Batista havia feito com ele, apontou também para o seu irmão. Bem, Jesus aponta para nós. Ele nos convida, a todos os instantes, a fazermos experiência da sua morada, da sua intimidade, que possamos de fato crescer na fé. Esse Evangelho nos convida a irmos além do aqui e do agora, das experiências que fazemos com Jesus, sei lá, na missa, no terço, nos momentos de fé que nós temos. Nós somos chamados a algo além, a dar um passo além, a ir fazer experiência de quem é Jesus no seu íntimo, na experiência interior. Esse texto é altamente místico e fala do cristão no seguinte aspecto: no primeiro momento ele precisa de alguém que o indique quem é Jesus. No segundo momento, as pessoas são convidadas a irem até ele e ele se revela às pessoas. E no terceiro momento, é a espiritualidade, é conhecer a sua casa, conhecer a sua morada, sair da superficialidade. O cristão não pode ser alguém superficial. O cristão precisa ser uma pessoa profunda. Existe uma música que diz assim: já mergulhei de ponta em pessoas rasas e doeu. O cristão não pode ser raso como essa música. O cristão precisa ser profundo. Precisa conhecer o interior. Esse texto revela para nós, para os pais, para todas as pessoas, para os catequistas, que eles possuem uma missão ímpar de apontar Jesus. E depois que eles apontam Jesus, a experiência do próprio sujeito, é ele que precisa levantar e ir ao encontro. Há algo de místico, há algo de espiritual, que fazem as pessoas permanecerem com Jesus. É a própria ação do Espírito. E o crescimento na fé se dá em meio a tudo isso como algo misterioso e íntimo, como Deus. Deus é um grande mistério, o mistério de amor, um mistério que se encarnou, um mistério que se revela a nós, um mistério que nos transforma e nos chama para a vida. Por isso, esse é o grande convite desse segundo domingo do tempo comum para nós. Sairmos da superficialidade da fé e nos tornarmos pessoas profundas de Cristo, de Deus. Porque quem é cheio de Deus não é vazio, não é obscurecido, mas se torna luminoso e transforma o mundo, a sociedade e as pessoas. Que o Senhor, na sua riqueza, na sua luz, na sua profundidade, nos encha com seu amor. Desça sobre vós, por intercessão de São João Bosco, padroeiro da nossa paróquia, São João Bosco do Núcleo Bandeirante, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço a todos.